Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos falar um pouco sobre as armaduras nas lajes maciças. Antes da gente entrar nesse assunto propriamente dito, nós vamos falar um pouco da representação das reações de apoio das lajes nas vigas. Bom, eu falei com vocês que no trabalho eu quero a representação dessas lajes, né? E uma dessas representações é as reações que essa laje provoca nas vigas, né? Eu mostrei o cálculo para vocês e com esses valores, tá? Apenas da reação das lajes nas vigas, tá? A gente faz esse desenho, a gente desenha a laje, desenha o eixo, né, LX e LY, e coloca, né, a carga referente, né, da laje para a viga que foi calculada, tá? Então, aqui nós temos a representação para 5 lajes, tá? E aí, eu fiz a representação em conjunto, tá? Para não fazer um isolado do outro. Fiz tudo junto, né? Mas fiz o cálculo para cada uma dessas reações separadamente, tá? No caso de vocês, né, no trabalho, como é uma laje só, vocês vão fazer uma simples representação, né, de uma laje só, né, que seria basicamente isso aqui, tá? Então, vocês têm que desenhar o eixo, né, dizer qual que é o eixo LX e qual que é o LY e colocar, né, no lado referente à viga, tá, a reação de apoio, né, que foi calculada, ok? Essa reação é aquela lá com os cálculos das áreas, ok? Bom, então vamos falar das armaduras. Nas lajes, a gente tem a ocorrência de dois tipos de armadura: armadura positiva e armadura negativa. Bom, o que seria essa armadura positiva? A armadura positiva, ela vem lá daquele momento fletor positivo, que a gente chamou de MX e MY. Essa armadura que é dita armadura positiva, ela fica ao longo de toda a área da minha laje. Então, essas linhas em vermelho que está aqui embaixo aqui, são as minhas armaduras positivas. Então, ela fica distribuída ao longo da minha laje. O que seria a armadura, né, em si? Seriam as barras de aço, tá, gente? Então, a laje maciça, ela é composta por concreto e por armaduras, tá? Então, nós temos aqui a distribuição dessas barras de aço, tá? E elas têm que ficar na parte inferior dessa laje, ok? E a armadura negativa, ela só vai ocorrer se eu tiver um engaste na minha laje. O que seria? Onde ocorreria esse engaste, né? Que a gente viu na última aula. Seria quando eu tiver ao lado da minha laje uma outra laje, a ocorrência de uma outra laje. Então, essa armadura negativa vai ficar no encontro dessas lajes, tá? Então, ela fica na parte superior da laje, tá? Fica acima da viga, porque a viga, ela fica entre o encontro dessas duas lajes, tá? Então, essas barras de aço ficam bem em cima dessa viga, né, que está representado por esse retângulo aqui mais escuro, esse cinza mais escuro. Então, a gente coloca essas barras de aço, né, distribuídas aí, né, ao longo desse encontro, tá? Então, o que está de verde aqui, né, nessa representação aqui embaixo, são as minhas armaduras ditas negativas. Pode acontecer que não ocorra armadura negativa, né, que é o caso da laje de vocês, né, onde eu não tenho uma laje vizinha, né, e aí não há a ocorrência dessa armadura negativa. Bom, aqui novamente a representação de 4 lajes, tá? Eu tenho 4 lajes aqui, e essas 4 lajes eu tenho a armadura positiva, que tá em azul, né, e a armadura negativa que está em vermelho. Então, a gente observa que sempre quando a gente tem encontro de lajes, a gente tem armadura negativa. Diferente, né, dessas bordas aqui, que não tem outra laje vizinha, né, que não existe essa
armadura. Então, isso tem que ficar bem claro para vocês. A armadura positiva, ela sempre vai existir na minha laje, tá? E ela vai ficar distribuída na parte inferior da minha laje, né, em toda a sua área. Enquanto que a armadura negativa, ela vai apenas existir nos encontros de lajes, tá? Bom, então aqui está a definição, né, mais clara do que seriam essas armaduras positivas. A armadura positiva são utilizadas para absorver os esforços gerados pelos momentos fletores positivos. Esses momentos fletores positivos a gente calculou na última aula, né? Através daquelas tabelas, que são o nosso MX e o nosso MY, sendo posicionados na região inferior da laje, sempre na parte inferior da laje, tá? Então, aqui, ó, nós temos, né, essas barras posicionadas aqui num canteiro, numa forma, né, de uma laje maciça. Então, essas barras que estão aqui na parte inferior são as nossas armaduras positivas, tá? Então, aqui tá a armação, essas barras amarradas uma na outra, né? Não vou entrar nesses detalhes construtivos. Então, o que seriam as armaduras negativas? Elas são utilizadas para absorver os esforços gerados por momentos fletores negativos, tá? Que são o nosso MX' e nosso MY', tá? Sendo usadas geralmente na parte superior das peças estruturais e nas proximidades dos apoios, metade da barra para cada lado do eixo do apoio, ou seja, ela vai ficar em cima da minha viga e ela vai ficar metade para uma laje e metade para outra laje vizinha, tá? Então, ela vai ficar bem no meio entre essas duas lajes, ok? Então, ela fica na parte superior, elas são barras mais curtinhas e ela tem essas dobrinhas aqui, tá? Então, aqui, ó, tem a representação dela aqui, ó, dessas barras, tá? Essas barras negativas, tá? Aqui, ó, é interessante que aqui ainda não foi feita a concretagem, né? Então, nós vemos aqui, ó, a armação da viga, né? E a armação da laje. Então, a gente observa, né, a armação positiva, né, a armadura positiva aqui embaixo, nessa parte aqui, né? E aqui, ó, bem aonde a gente tem, né, a armadura da viga, nós vemos uma barra passando por cima dela, metade para essa laje, metade para outra laje, que é a nossa armadura negativa, tá? Quando eu falei para vocês a respeito do cálculo das reações, não, do momento, tá? O cálculo das reações, não, do momento, ok? Eu falei para vocês que o MX fica na direção do LX e que o MY fica na direção de LY. Só vou corrigir um detalhe com relação ao MX' e o MY', tá? O MX', que é esse aqui, o momento negativo, ele fica perpendicular ao eixo LX, tá? Então, na verdade, ele fica paralelo ao LY, tá? Então, quando eu calculo esse MX', tá? Meu momento negativo, ele vai ser perpendicular ao meu LX, tá? Corrigindo o que eu tinha falado na última aula, tá? A mesma coisa vai ocorrer com o MY', tá? Ele vai ficar perpendicular ao meu eixo LY, ok? Esse aqui são os valores que a gente obteve na última aula, né? Que a gente fez o cálculo, né? Calculamos tudo isso aqui, né? E obtivemos justamente esses valores aqui, tá? E aqui tá a representação. Como que a gente deve representar esse momento, né? Na minha laje, tá? Então, a gente desenha, né? A laje, a seção da laje com os vínculos, né? Com as bordas, né? Vinculadas e com seus respectivos momentos calculados, tá? Então, aqui está a representação do MX, né, sempre na direção de LX, do MY, sempre na direção de LY, lembrando que esses dois aqui são positivos, são momentos positivos, e aqui a representação
né, dos meus momentos negativos. Vão sempre ficar próximo à borda engastada, tá? E novamente relembrar para vocês que no caso do trabalho de vocês não tem borda engastada. Então vocês vão só representar os momentos positivos, tá? E esses momentos, eles têm que ser representados próximo ao eixo, tá? Então vocês têm que desenhar, é obrigatório desenhar esse eixo LX e LY e fazer, né, a representação, o valor desses momentos. Bom, aqui está um exemplo, né, mais específico, maior, né, a respeito desses momentos positivos e negativos. Então aqui eu fiz o cálculo separadamente para cada uma das lajes. Fiz para a laje L1, L2, L3, L4 e L5. Observem que nos encontros das lajes a gente acaba obtendo, né, um exemplo aqui da laje L1 com a laje L3, dois momentos, né, dois momentos nos encontros dessa laje. E aí fica a dúvida, qual momento que eu vou utilizar para calcular a minha armadura? Porque eu não posso utilizar esses dois valores, né? Porque é uma armadura única que vai servir, né, para as duas lajes, né? Então, o que eu tenho que fazer, né, para escolher um valor único, né, para referir essas duas lajes? Bom, isso vai ser, né, tanto para as outras que a gente tem aqui, né, para os outros casos, para esse aqui também. Então, o que a gente vai ter que fazer nessa situação? A gente vai ter que fazer uma compatibilização. A gente vai pegar esses momentos e vai compatibilizá-los, tá? Então, a gente vai tentar encontrar um valor aí, né, uma relação, tá? Eu vou mostrar a relação para vocês e vai adotar o maior valor, né? E esse valor é o que a gente vai utilizar para calcular a nossa armadura negativa no encontro entre essas duas lajes, tá? Mostrando aqui a compatibilização, tá? Então, pode-se observar que entre as lajes há momentos diferentes, né? Então, eu mostrei para vocês ali na imagem anterior, naquele exemplo, que na laje L1 e L3, a gente tinha, né, no encontro dela, dois valores diferentes, né? Que no caso aqui era 6,17 e 8,79. Né? Então, o que a gente tem que fazer nesse caso? A gente tem que realizar uma compatibilização dos momentos sobre os apoios de forma aproximada, tá? Então, a gente vai encontrar o valor, né, desse momento através da compatibilização. E como que a gente vai fazer essa compatibilização? A gente vai utilizar essa relaçãozinha aqui. Então, a gente vai fazer um sisteminha, né, onde a gente tem duas equações. A primeira equação é uma média. A gente vai pegar o maior valor de momento que a gente tem e vai somar com o de menor e vai dividir por 2. Uma média simples, tá? E na outra equação, a gente vai pegar 80% do maior valor. Vamos fazer isso na prática? Bom, então, o M'I é o maior valor entre, né, aqueles dois momentos, tá? E o M'J é o menor momento, menor valor de momento entre eles. Nós vamos pegar aquele exemplo, né, em relação à laje 1, né, com a laje L3, tá? Então, nós temos que definir o M'I e o MJ', tá? Então, vamos voltar aqui. Bom, então, o que a gente vai compatibilizar é esses dois momentos aqui. Qual que é o maior momento aqui? É o 8,79, tá? Ele é o maior valor que nós temos. Então, ele vai ser o meu M'I. Então, vai ser 8,79. Isso está em quilonewton vezes metro por metro, tá? Não tá ali a unidade, mas essa é a unidade que a gente está empregando nesses cálculos. A gente tem que pegar o menor valor, que é o meu M'J, vai ser esse valor de 6,17. Fazendo a média, né, eu vou pegar esse 8,79 mais 6,17, dividir por 2. A segunda equação vai ser 0,8 vezes o M'I, né, que é o maior valor, que é 8,79.
A média vai me dar 7,48 e aqui esse 0,8, né, vezes 8,79 vai me dar 7,03. Ok, calculei. E aí, professora, qual valor que eu vou adotar na equação com esse sinal aqui? Que o valor do momento M' adotado, ele tem que ser o maior valor dentre esses dois aqui. Então, o meu valor adotado, então o maior valor vai ser o de 7,48 quilonewtons vezes metro por metro. Então, esse vai ser o valor que eu vou utilizar para calcular a minha armadura negativa no encontro dessas duas lajes, que é a laje L1 e a laje L3. A gente faz isso para todas as lajes que a gente tiver essa diferença de valores, que no caso aqui, né, teria que ser feito para a laje L1 com L2, L2 com L4, que é essa situação aqui, e L3 com L4. Nós teríamos que fazer esse cálculo 4 vezes, tá? Aqui tá errado, tá? Esses dois valores aqui, na verdade, deram iguais, tá? Então, a gente teria que fazer essa compatibilização 4 vezes. O que acontece quando a gente faz essa compatibilização negativa? A gente observa que ao reduzir esse valor, né, a gente acaba que acontece o seguinte. Aqui, por exemplo, nesse que a gente fez, eu tinha um valor de 8,79 calculado para essa laje em L3, certo? E eu acabei adotando um valor de 7,48. Ou seja, eu adotei um valor menor do que aquele valor que tinha calculado para a laje L3. E com isso, a gente acaba tendo que ajustar, compensar essa redução no momento positivo, tá? Então, ó, o que fala nesse tópico é justamente isso. As lajes que tiveram seus momentos negativos reduzidos devido à compensação, devido àquela compatibilização, devem ter seus momentos positivos na mesma direção corrigidos, tá? Então, esse daqui, por exemplo, ele é o momento M'(x), no caso da laje L3, tá? Esse aqui é o momento mx'. Então, eu vou ter que compensar, né, fazer um ajuste nesse momento fletor positivo, que é o meu momento mx, ok? Então, eu vou ter que compensar nesse valor aí. Eu teria que pegar esse valor de momento positivo e fazer e lançar nessa equação aqui e achar o valor positivo adotado para compensar essa redução do momento negativo, tá? É simplesmente, tá, eu fazer o seguinte, eu tenho aqui, ó, adotado. Eu pego lá o valor inicial, né, que no caso aqui é 3,38, mais 0,3, aí eu pego o valor que era inicial, né, que era o maior valor, que era 8,79, tá, isso negativo, é o momento fletor negativo, 8,79, menos o valor que a gente calculou anteriormente, que foi esse valor de 7,48. E aí, eu vou ter o meu momento fletor positivo ajustado, tá? Então, ele vai valer 3,91 kN vezes metro por metro. Então, esse valor aqui é que eu vou utilizar como o meu valor de mx, tá? Lá naquela laje em L3. Vou fazer isso para todas as outras lajes que ocorrer essa mesma situação, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, eu já trouxe a compatibilização dos momentos negativos. E aí, a gente vai perceber que eu vou precisar corrigir alguns momentos positivos aqui, porque a gente vai perceber que houve uma redução do momento negativo de algumas lajes, tá? Nesse caso aqui, ó, eu teria que corrigir esse momento aqui, que a gente acabou de calcular, esse aqui também, esse aqui, tá? Que tá até marcado de vermelho, e esse daqui. Por que que esse e esse eu não vou corrigir? Porque o momento aqui era menor do que esse valor que a gente acabou adotando. O momento negativo aqui, ó, era 6,17. E aqui na laje L3 era 8,79, ou seja, houve uma redução, né? Porque o valor adotado é 7,48.
Nesse outro caso aqui, ó, o momento negativo aqui era 4,78. E aqui na laje L2 era 6,09, ou seja, na laje L2 teve uma redução, ó, de 6,09 passou para 5,48. Na laje L3 para a laje L4, a laje L3 tinha um momento 8,79. E a laje L4 tinha um momento de 4,65. Aqui na laje L2 para L4, eu tinha um momento na laje L2 de 9,38. E na laje L4, eu tinha um momento de 6,51. Então, observem que aonde eu tenho momento, onde o momento era maior, eu tenho que fazer o ajuste no momento fletor positivo, que são esses momentos marcados de vermelho, tá? E aí, eu tenho que utilizar essa fórmula aqui e fazer o ajuste do momento fletor positivo. É justamente para fazer a compensação, né, dessa redução do momento negativo. Isso é só para mostrar, tá, como que realmente funciona esse dimensionamento, todo um projeto de uma laje maciça, ok? No caso de vocês, vocês não vão fazer essa compatibilização no projeto de vocês. Por quê, professora? Porque não tem momento negativo e vocês não têm outras lajes, vocês só têm uma laje, tá? Então, isso aqui é só para vocês terem um conhecimento a respeito de todo um projeto de laje maciça, certo? Então, depois que eu fiz a compatibilização, tá? Aqui já é a correção final, né? Que aqui eu já fiz toda a correção do momento positivo e do momento negativo. Eu chego nessa situação aqui. Com esses valores corrigidos, tá? Eu já posso calcular a minha armadura. Com o valor do momento fletor, eu já consigo determinar qual que vai ser a área da minha armadura e a quantidade de armadura que eu vou precisar, né? Então, isso é super interessante. Agora, a gente vai para a etapa de cálculo, e essa etapa vocês têm que tomar muito cuidado, prestar muita atenção nessa etapa, que é a etapa de dimensionamento da armadura. E é uma etapa bem chatinha, tá? Então, ó, primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai começar o dimensionamento da armadura. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar o meu momento fletor que eu calculei, tá? Tanto positivo quanto negativo. O ideal é fazer esse passo a passo para cada um dos momentos, tá? Então, eu começo com o momento MX. Vou lá e faço todos esses passo a passo, para esse momento MX. Terminou de fazer para esse MX, vou para o MY. Faço esse passo a passo todo para o MY, ok? Então, eu tenho que fazer essas etapas de cálculo para cada momento que eu tenho na minha laje. Bom, então, ó, qual que vai ser o primeiro procedimento? Eu vou pegar o meu momento fletor, né, que eu calculei, e vou transformá-lo quilonewtons vezes centímetros por metro, tá? Que a gente está trabalhando com momento linear, e vai multiplicá-lo por 1,4. Eu estou majorando o valor da minha solicitação. Isso é para eu ficar a favor da segurança, tá? Isso aí é um método de cálculo que a norma pede para a gente utilizar, tá? Então, a gente eleva o valor do momento fletor, tá? Então, eu vou lembrar de transformar esse momento em quilonewton vezes centímetros por metro. Como que eu vou fazer isso? É só eu pegar o momento fletor que eu calculei, tá? E multiplicar por 100, ok? E aí, depois que eu fizer essa transformação, eu multiplico por 1,4, ok? Bom, o próximo passo é determinar a resistência à compressão de cálculo do concreto, que seria o seguinte: eu pegar o meu FCK e dividir por 1,4. O que é o FCK? Resistência característica à compressão do concreto. Então, essa resistência característica, né, que é o nosso FCK, é aquela resistência que a gente obtém, né, com os ensaios do concreto na idade de 28 dias, tá? Então, a gente faz aquela série de ensaios lá, faz um tratamento estatístico e determina qual que é a resistência característica do concreto à compressão, tá? Que é o nosso FCK. Isso é dado em projeto,
tá? Então, o projeto, ele já vem dizendo qual que é o FCK do meu concreto, tá? Então, esse valor já é dado, tá? E eu já até passei isso para vocês no projeto de vocês, se eu não me engano, o FCK de vocês é de 25 MPa, tá? Então, eu vou pegar esse valor e vou minorá-lo. O que significa isso? Eu vou reduzir a resistência dele, tá? Então, eu pego esse valor e divido por 1,4. Um detalhe, eu tenho que trabalhar em quilonewton por centímetro quadrado. E eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer essa transformação. Por quê? Porque o FCK, ele é dado em MPa, tá? Então, a gente vai ter que transformá-lo em quilonewton por centímetro quadrado, beleza? Então tá, depois que a gente fazer isso, a gente vai determinar a resistência ao escoamento de cálculo do aço. Por quê? Porque a gente está trabalhando com armaduras, tá? Quando a gente fala de dimensionamento da armadura, eu quero saber a área da armadura. E isso está relacionado com o aço, né? Com a resistência desse aço. Então, eu tenho que saber qual aço que eu vou trabalhar, tá? O aço que vocês vão trabalhar vai ser o aço Ca50, tá? E ele também tem uma resistência ao escoamento característica, né? Que é o FSK, tá? Então, esse valor também é dado por aqui, é um valor dado, tá? Então, no nosso caso, né? Como a gente vai estar trabalhando em quilonewton por centímetro quadrado, vai ser 50 quilonewtons por centímetros quadrado. Depois, tá, gente, né, em estruturas 2, a gente fala melhor sobre esses tipos de aço que nós temos, tá? E toda essa questão da armadura, ok? Então, a gente vai pegar esse 50 e vai dividir por 1,15, que também vai reduzir o valor da resistência do aço. Isso tudo é para a gente ficar a favor da segurança. Bom, beleza, depois que eu fiz esses cálculozinhos, eu vou para o cálculo adimensional do momento fletor. Por que eu faço esse cálculo adimensional? Porque a gente vai utilizar uma tabela, tá? Para determinar um valor KZ, tá? Para a gente não ficar entrando em cálculos muito complexos, tá? Então, para facilitar esse processo de cálculo, a gente vai usar esse adimensional, que é o KMD, tá? Para a gente poder entrar em uma tabela e poder determinar esse KZ, para simplificar o processo de cálculo, tá? Então, ó, a gente vai utilizar essa formulação do KMD. Então, eu vou pegar o meu MD, que a gente já calculou lá atrás, né? E vai dividi-lo por 100. Esse 100 aqui tá em centímetros, ok? Vai multiplicar esse 100 por D ao quadrado, vezes o FCD, né? Que é a resistência de cálculo do meu concreto, tá? Então, o que a gente não tem aqui nessa formulação é o D. O D é a nossa altura útil. O que seria a altura útil? Seria a distância da face do meu concreto até até a face inferior da minha armadura, tá? Então, aqui tem a seção, né, da minha laje, né? Aqui tem a face superior, o eixo da minha armadura, né? A inferior, tem que ser inferior, tá? Ela é aqui, ó. Então, essa é a altura que a gente chama de altura útil, tá? E é essa altura que vai ser necessária para o nosso cálculo. Tá, professora, mas como que a gente calcula essa altura útil? Bom, a gente tem a altura total da seção da minha laje, né? Que é a espessura da laje, que é o nosso H laje, né? Então, eu sei qual que é a espessura da minha laje, né? Ou é 10 centímetros, ou é 12 centímetros, etc. Tem um outro valor que a gente sempre precisa colocar quando para proteger a armadura, que a gente chama de cobrimento, tá? Então, essa espessurinha aqui, ó, que vai da face
da armadura inferior até a face inferior do meu concreto, a gente chama de cobrimento. E esse cobrimento vai depender, né, da agressividade do ambiente, tá? E depois a gente vai entrar em maiores detalhes sobre esse cobrimento, a gente vai falar melhor a respeito disso aí mais pra frente, tá? Então, o cobrimento, ele serve justamente para proteger a armadura de aço, tá? Então, a gente precisa colocar uma espessura de concreto ali, protegendo essa armadura, tá? Então, a gente chama de cobrimento, ok? Então, esse cobrimento, né, se eu pegar essa altura total, né, a espessura total da minha laje e subtrair pelo cobrimento, vocês concordam comigo que eu vou ter a altura útil, que é o valor de D? Então, é justamente isso que a gente utiliza para calcular o D. Então, eu pego a altura total, a espessura total da minha laje e subtraio pelo cobrimento, tá? Esse cobrimento também é um valor dado, tá? Bom, depois que eu calculo, entro lá, né, calculo o D, né, e jogo lá na fórmula do KMD, eu tenho que entrar aqui nessa tabela. Então, eu vou aqui com um valor aproximado, né, na minha tabela, para encontrar o meu KZ, tá? Ah, professora, e se o meu KMD não estiver aqui, dentro dessa tabela? Bom, se ele não estiver dentro da tabela, tá? Você vai usar um valor próximo a ele, um valor imediatamente próximo, né? Por exemplo, se o meu KMD tiver dado 0,202, digamos que deu isso. Bom, se eu olhar aqui na tabela, eu posso começar aqui, ó, aqui é 0,18, 0,18,5, 0,19, 0,19,5, 0,20, 0,20,50. Não tem 0,2020. Então, o que eu posso fazer é adotar o mais próximo. Eu vou adotar esse daqui, ó, 0,205, tá? Adoto esse valor mais próximo e aí pego esse valor de KZ, ok? Então, eu pego o valor mais próximo. Ah, professora, mas se eu não encontrar o meu valor aqui, né? Porque o máximo valor de KMD que eu tenho aqui é 0,38. Se o meu KMT der um valor superior a esse valor, eu tenho que tomar alguma providência. Como assim? Bom, isso significa que meu concreto ele não está resistindo à solicitação. Então, eu tenho que tomar alguma medida de ajuste no meu projeto. Qual que seria uma opção? Uma opção seria aumentar a espessura da minha laje. Por exemplo, eu fiz o cálculo do KMD, né? Fiz o cálculo do KMD para uma laje, sei lá, de 10 centímetros de altura. E achei um KMD de 0,40. Eu não tenho 0,40 aqui, né? Deu um valor superior a 0,38. Então, isso significa que o meu concreto ele não resiste. E se meu concreto não resiste, eu tenho que tomar alguma providência. A providência que eu posso tomar aqui é aumentar a espessura da minha laje. Então, eu vou adotar aqui, por exemplo, uma altura de 12. E aí, eu adotando essa altura de 12, eu vou recalcular o meu KMD e verificar se eu encontro um KMD dentro dessa tabela aqui. Com o KMD, eu obtenho o KZ. E aí, com o KZ, eu calculo a área de armadura. Então, a área de armadura, que é o meu AS, ela é calculada através dessa forma. Então, eu pego novamente o meu MD, o meu momento fletor de cálculo, divido pelo KZ, né, da tabela, vezes o D, que é a minha altura útil, vezes o FYD, que é a resistência ao escoamento de cálculo do meu aço. Faço isso, eu vou encontrar a área de aço, né, em centímetros quadrados que eu vou precisar para aquela laje. Então, eu tenho outra tabela aqui que vai me mostrar, né, a área da seção, né, qual que é o diâmetro que eu vou precisar
da minha barra de aço. Então, isso é super simples, né? Eu encontro a área de aço, né? Por isso que eu tenho que encontrar em centímetros quadrados por metro, né? Área linear, para que eu possa entrar nessa tabela e já encontrar o diâmetro nominal da minha barra, né? Então, aqui eu já entro com a área de aço e já encontro qual que é o diâmetro da minha barra que eu vou precisar, né? Então, isso facilita muito. Então, vamos para uma aplicação prática disso aí, né? Vamos fazer um passo a passo para mostrar para vocês como aplicar esse cálculo, tá? Então, vamos lá. Calcular a armadura de uma laje submetida a um momento fletor igual a 22 kN vezes metro por metro. A espessura adotada para a laje é de 12 centímetros. Adotar um concreto com resistência FCK de 20 MPa e aço FSK com 500 MPa. Então, aqui eu já falei, né, sobre o FCK e o FSK, né, do meu aço, né, do meu concreto. Esqueci de falar do cobrimento, tá? O cobrimento aqui vai ser de 2 centímetros, ok? Então, isso também tem que ser dado. Então, vamos lá. Primeiro passo, vamos voltar aqui no passo a passo. Primeiro passo, determinar o momento fletor de cálculo em quilonewton vezes centímetros por metro. Então, ó, eu sei que o meu momento é 22 kN vezes metro por metro. Então, eu vou transformar isso aqui em centímetros. Então, para eu transformar isso em centímetros, eu vou multiplicar por 100. Eu vou ficar com... Então, a primeira coisa que eu vou fazer é determinar o MD. Então, o MD, eu vou pegar 1,4 e multiplicar pelo meu momento, que é os 2.200 kN vezes centímetro por metro. Eu vou ficar com o momento de... Segundo passo é determinar o FCD do meu concreto. O FCK aqui, ele foi dado em MPa. Eu vou transformá-lo em quilonewton por centímetro quadrado. Como que eu faço isso? Eu divido por 10. Dividindo por 10, eu vou ter 2 kN por centímetro quadrado. Então, ó, com isso, meu FCK... Ok, então, eu já determinei 2 passos. Próximo é determinar a resistência FYD, que é a resistência de cálculo do aço. Então, ó, vou colocar aqui, terceiro passo. O FSK, que foi dado, é de 500 MPa, que seria, né, o nosso aço Ca50. Então, para eu transformar esse MPa em quilonewton por centímetro ao quadrado, é só dividir por 100. Então, eu vou ter 50 quilonewtons por centímetro ao quadrado. Então, primeiro, segundo e terceiro passo já foram calculados. Agora, a gente vai para o quarto passo. O quarto passo é calcular o KMD. Então, o KMD é dado por essa formulação aqui. Bom, o MD a gente já tem, o FCD a gente já tem, a gente não tem é o D. Então, o D, ele vai ser a altura da laje, espessura da laje, menos o cobrimento. Então, vamos voltar no enunciado. No enunciado, fala que a espessura adotada para a laje é de 12 centímetros. E o cobrimento é 2 centímetros. Então, agora eu consigo substituir os valores. Fazendo esse cálculo aqui, tá? Lembrar de levar ao quadrado esse 10, tá, gente? Faz primeiro essa primeira parte aqui de baixo, depois faz a divisão, tá? Eu vou fazer o cálculo rápido, mas tenta em casa fazer esse cálculo, tá? E chegar nesse resultado aqui, ó. O resultado vai dar 0,2154, tá? Então, faça esse cálculo e veja se dá esse resultado, tá? Bom, observa que
Como esse 10 centímetros está ao quadrado, o centímetro também vai ao quadrado. Então, centímetro com centímetro ao quadrado, corta, tá? Esse centímetro aqui vai cortar com esse outro centímetro, esse quilonewton vai cortar com esse quilonewton, tá? Então, esquece esse metro aqui, tá, gente? Esquece por enquanto. Vamos deixar esse KMD adimensional. Bom, então eu achei o KMD. Então, vem aqui na tabela do KMD, deu 0,2154. Então, a gente tá mais ou menos aqui, ó. Deu 0,2154. Eu vou adotar esse valor aqui que tá mais perto, tá? 0,2150. Então, vou adotar o meu valor de KZ de 0,8515. KZ vai ser 0,8515, tá? Esse valor que a gente vai adotar para o nosso próximo cálculo. Então, o quinto passo é a área de aço. Então, como que a gente calcula a área de aço? Vamos lá, vamos ver o passo. Esse aqui é o nosso quinto passo. Então, a área de aço vai ser MD dividido por KZ vezes D vezes FYD. Então, observem que centímetro aqui vai cortar com esse centímetro, quilonewton vai cortar com esse quilonewton. Como aqui é uma fração, né? Esse centímetro ao quadrado vai para cima, né? Então, eu vou ficar com uma área de 8,32 centímetros ao quadrado por metro, ok? Então, essa é a minha área de aço necessária para esse momento fletor. Então, com essa área aqui de 8,32, eu vou para essa tabela, tá? As áreas são aqui, estão aqui dentro, aqui, ó, tá? São esses valores que estão aqui dentro, ok? Esses valores aqui, ó. As áreas estão aqui dentro desse quadrado vermelho, tá? Então, ó, eu vou olhar aqui, vou procurar o 8,32. Aqui, ó, já achei um, ó. 8,38. Você vai perceber, por exemplo, aqui com o diâmetro de 5, a gente não tem 8,38. Com o diâmetro de 6,3 também não. Com o de 8 milímetros a gente tem. O de 10 a gente também vai encontrar um valor aproximado, tá vendo? O de 12,5 também, 8,76. E o de 16 também, ó, 8,38. Bom, o que é importante na hora de escolher é que a gente tem que pensar com relação ao custo também, tá? A gente tem uma seção pequena, 12 centímetros, para colocar 16 milímetros nessa seção. Então, quando a gente fala de lajes, não compensa a gente utilizar diâmetros superior, né, a 10 milímetros, tá? Até pode usar 10 milímetros, só que é muito grande para essa laje, tá? Então, eu descartaria esses três aqui, ó. É muito grande e a gente vai ver que o espaçamento também vai ser muito grande, né, entre as barras. Então, o ideal é adotar essa barra de 8 milímetros, tá? Que vai dar um espaçamento de 6 centímetros entre cada barra. Depois, a gente fala melhor com relação ao que é esse espaçamento e tudo mais, tá? Então, a gente já sabe que a gente vai utilizar uma barra com diâmetro de 8 milímetros, tá? E aí, a quantidade, tá, gente? Depois a gente trabalha com isso, tá? Então, a gente vai utilizar uma barra com diâmetro de 8 milímetros, tá? Depois, o diâmetro, né, a quantidade de barras, depois a gente trabalha com isso, ok? Então, o importante aqui é a gente saber que a gente vai trabalhar com uma barra de aço de 8 milímetros com uma área total de 8,38, tá? Porque eu tenho que pegar a seção real da barra, tá? Então, não tem problema passar um pouquinho, tá? Então, essa vai ser a área real que eu vou utilizar no meu projeto, 8,38 centímetros ao quadrado, tá? Com uma barra de 38, ok? Depois a gente vai falar melhor, vai entrar mais a fundo com relação a esse detalhamento da armadura, o que significaria esse diâmetro, por que tem uma área real, tá? Depois a gente trabalha melhor
a respeito disso, ok? Então, até a próxima aula.